Vou fazer uma introdução, depois a gente volta. A gente está discutindo basicamente a questão dos empréstimos, amortização, descontos, e agora a gente vai discutir um pouco como é que você tem a ligação com os investimentos. Nós já vimos lá atrás a ideia de avaliação do investimento, que é VPL, Payback Tier, tudo na matemática financeira. Mas, só para ter um pouco mais de liga, o que nós estamos vendo, ninguém efetivamente faz nenhum tipo de financiamento sem algum tipo de objetivo. Não faz sentido você, como pessoa física ou uma empresa, fazer algum tipo de empréstimo sem saber para que vai usar. Seria um ato de gestão muito errado, para dizer o mínimo. Então, é, é dá para se entender que a empresa precisa ter um objetivo mais amplo para justificar algum tipo de ação. Eu quero fazer alguma ação para o negócio, por exemplo, vou investir para desenvolver um novo produto. Esse investimento vai, que eu já vi se é viável, vai demandar um valor em dinheiro de R$ 100.000, e eu preciso, então, criar uma maneira de financiar esse dinheiro para que você consiga efetivamente fazer esse tipo de investimento. Então, a gente vai começar a dar um pouco mais de sentido para tudo que vocês estão vendo até agora, fechando um pouco os pontos entre financiamentos e investimentos, tá? Eu falei para vocês, desde sempre, que apesar da matemática financeira ser uma ferramenta, que o cálculo que ela faz, o que ela gera para vocês, é informação para que você possa usar para tomar algum tipo de decisão, e esse é o foco principal que nós temos que ter. A gente deve entender também, mesmo na matemática financeira, onde que ela vai se encaixar. Senão, você vai correr o risco de ser basicamente um técnico e não vai entender o que você está fazendo com essas questões aqui, tá? Então, vamos começar a discutir primeiro, nessa relação entre investimento e financiamento, um pouco sobre risco e retorno, tá? É, só um detalhe aqui. Bom, quando você discute a relação da empresa lá, né, efetivamente, no dia a dia dela, o grande objetivo que essa empresa tem é ter algum tipo de rentabilidade, além do propósito que você tem em termos estratégicos, em termos de valores. Olhando do ponto de vista de sustentabilidade financeira, existe esse objetivo da empresa, que é uma relação bem próspera, que diz o seguinte: eu sei que vocês não viram algumas coisas, mas dá para entender o que eu quero dizer aqui, para que você entenda onde que a matemática financeira vai entrar. Nesse caso aqui, a gente tem uma relação muito específica de ganhos e custos. Esse ROI aqui, ó. O ROI é o retorno do investimento, e o CMPC é o custo do dinheiro que você usou, quanto ele custou. Então, só pense o seguinte: toda ferramenta que você usa na empresa, ela vai, e a decisão que você toma com base nela, ela vai repercutir nos vários demonstrativos que a empresa faz. Os dois primeiros e mais básicos, que você já viram uma ideia básica e elementar sobre eles, são os primeiros, ativo e passivo, né? Então, ativo, investimento; passivo, origem do dinheiro que você usou. O que você espera quando investe um dinheiro e quando capta um fundo para fazer esse investimento? Bom, de qualquer pessoa, tanto pessoa física quanto jurídica, ele espera que o retorno que ele vai ter desse investimento supere o custo. Basicamente é isso. O retorno supere o custo. Se você conseguir fazer isso, você vai criar valor para a empresa. E como é que você garante que o retorno sempre é maior que o custo? É que vai entrar um item que vocês já viram como ferramenta, que é o valor presente líquido. Então, lá na decisão que a empresa tem de fazer novos investimentos, eu preciso avaliar se esse investimento é viável. Vou dizer um exemplo para vocês que eu estava olhando hoje, para discutir. Quem já usou aparelho sabe
que o aparelho mais comum é aquele que você usa, aqueles breques, né? Que você cola no dente de alumínio e tal, passa o fio e aí vai. Esse aparelho, hoje em dia, ele tem um custo estimado de R$ 2.000, de 500, 3.000, dependendo do dentista que você coloca e do tipo de aparelho que você usa efetivamente. Mas existe uma startup do Brasil, tem um sócio de fora, mas é brasileira, que criou um aparelho que é fixo, mas que você consegue tirar. Então, ele não é fixo, ele é móvel, mas ele é fixo no sentido de ser duro, né? Você acopla no dente, faz o mesmo trabalho do antigo, só que você pode tirar de vez em quando. De repente, eu quero ir num evento, não quero estar de aparelho, eu tiro meu aparelho, e aí, nesse momento, eu não preciso estar usando. Ele custa, hoje em dia, R$ 10.000. Então, tem que ter uma boa diferença entre 2,5 e R$ 10.000. Mas mesmo custando R$ 10.000, essa empresa que criou recebeu um aporte de R$ 10 milhões. R$ 20 milhões, desculpe, 20, para investir no produto, para criar um produto mais barato. Então, com certeza, essa empresa que criou esse aparelho e o fundo de investimento que colocou dinheiro, o que ele está imaginando, ou imaginar foi a expressão nesse caso, ele constatou em termos numéricos. Ele constatou que esse projeto, desse produto, especificamente, avaliando além da questão financeira, que também tem que pensar que a matemática financeira, a administração financeira e até a contabilidade que vocês estão vendo ao mesmo tempo, não são isolados na empresa. Preciso avaliar tudo isso junto com outras variáveis e outros setores de qualquer tipo de organização. Então, eles já imaginaram e constataram que esse é um bom projeto para você investir, que no cálculo que eles fizeram, ele vai ser viável. Ninguém investe 20 milhões tendo algum tipo de dúvida, ou melhor, tendo muita dúvida que vai ser viável. Pode ter um pouco, o risco sempre vai existir, mas não com risco, né, muito grande. Quando isso acontece de modo sistemático, quando sempre a empresa investe em projetos positivos, eu consigo pensar que ela vai criar valor para o acionista. O que é criar valor? A empresa, além de gerar um lucro ao final de cada período, ela se valoriza em vários aspectos. No aspecto financeiro, que é o nosso grande objetivo agora, mas também em outros aspectos de marketing, de credibilidade, de imagem e assim por diante. E quando isso acontece, quando eu crio valor para o acionista, a empresa aumenta o valor de mercado, ela fica mais valiosa, e se for uma empresa que vende ações na bolsa, ela vai ter o preço da ação que aumentou. Estavam falando de máscara, né? Aí o menino falou assim: um servidor novo que entrou lá. Nossa, mó chato ele. Já não fica a cara dele, né? Aí, Ah, pensei que era comigo essa conversa aí. Desculpa aí. tá fofocando no WhatsApp. Ingrid, Foi mal. fica tranquilo. Depois você passa a fofoca pra gente vai querer saber. Eu e a Eduarda. Nós somos muito curiosos. Eduardo já me mandou um WhatsApp aqui, Eduardo. Você pergunta para a Ingrid o que ela está falando. Bom, voltando aqui, a gente vai garantir que cada cálculo financeiro que nós efetuamos, eles, por informações geradas, eles gerem esse tipo de contexto para vocês. Agora, ah, mesmo com todos os cálculos que vocês viram, risco, retorno, VPL, payback, taxa interna de retorno e várias outras ferramentas, calcular depreciação, que não é o caso agora, mas calcular a amortização de um bem, verificar possibilidades de desconto e tudo mais, vocês devem entender que sempre algum tipo de investimento, ou todo tipo de investimento, traz consigo algum tipo de risco. Né? Isso é uma relação muito iminente. Eu falei para vocês antes que a gente ia fechar esse assunto, esse grupo de assunto,
não é o último assunto nosso, mas esse grupo de assunto com os investimentos. E é um gráfico que explica um pouco para vocês a relação entre risco, retorno e investimento. Esse gráfico aqui, ele não, nessa planilha, ele não tem uma relação, pelo menos marcada, com as variáveis externas ou outras variáveis dos negócios. A gente não pode também avaliar um investimento sem avaliar variáveis externas. Então, por exemplo, será que hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, é um bom momento para fazer algum tipo de investimento ou não? Será que as pessoas hoje em dia pensam em investir hoje ou, de certa maneira, não? Estão aí esperando alguma mudança um pouco mais significativa ou uma luz em relação ao que vai acontecer com essas relações de saúde e tudo mais, ou, enfim. O que vocês acham nesse sentido? Dá para investir hoje ou não dá para investir hoje? Deixa eu ver quem que está aqui. Alguém quer se arriscar? Para não falar sozinho? Ingrid vai se arriscar. Não é viável, né, professor? Em nenhuma circunstância? Hum, Você acha, Não, aí eu já não sei, você porque... acha que hoje alguém está fazendo algum tipo de investimento? Não, provavelmente sempre tem alguém fazendo, mas não acredito que seja viável. Principalmente se for loja física, alguma coisa assim, para você abrir alguma coisa. É, então, e você já demonstra um conhecimento bem legal sobre as variáveis externas. Qualquer época dá para você investir. Agora, você colocou um termo que é o risco. De repente, hoje, investir em alguns negócios seja um pouco temerário. Olha, vamos dar um tempo aí para ver o que vai acontecer. Quando você fala em loja física, só para dar um parênteses, eu estava pesquisando ontem, até publiquei um postzinho no Instagram dos nossos cursos sobre um tipo de economia que tende a acontecer de agora para frente, chama economia low touch, que é baixo toque. Então, hoje em dia existe uma tendência para que negócios baseados em baixo toque sejam mais promissores. O que significa um negócio de baixo toque? É um negócio que pode acontecer sem muito tipo de contato físico. Então, por exemplo, quando você promove uma série de... Eu estava vendo uma reportagem sobre casas de eventos, porque os eventos são muito afetados hoje em dia, e aparentemente são os últimos a voltarem. Você tem um empresário aqui de Maringá, já criou na realidade, né, nos espaços antigos que ele tinha, então ele investiu, né, espaços de eventos menores. Então, em vez de ter um espaço para 1.000 pessoas, ele criou vários espaços para menos gente. E ele, então, tem um evento e vai retransmitir em tempo real para outros espaços. Então, você consegue dividir um pouco mais as pessoas, de modo que o evento aconteça nessa economia de baixo toque, não é? Restringindo um pouco esse contato físico para fins de saúde. Então, na realidade, a gente vai discutir que cada tipo de investimento aqui nesse gráfico, está subindo essa reta, conforme você sobe, a possibilidade de retorno aumenta, e isso pode ser calculado pela matemática financeira, e é o nosso próximo assunto. Como é que eu vou calcular quanto que o retorno deu, quanto que ele foi de retorno, levando em conta, se for o caso, cálculo de imposto de renda, se for o caso, cálculo de inflação, para que eu tenha um retorno líquido. Então, calcular retorno é um trabalho da matemática financeira, para calcular o número. Mas o retorno é uma informação, nesse caso, passada. Então, eu investi numa empresa, numa ação, lá ele ficou o dinheiro lá investido 12 meses. Bom, eu quero saber quanto que esse investimento rendeu. Esse rendeu é um dado bem quantitativo. Eu vejo os rendimentos acumulados ao longo do tempo
verifico o quanto eu pago de imposto de renda. Para quem não sabe, os investimentos que cobram imposto de renda é uma tabela, na maior parte dos casos, regressiva. Então, começa com uma taxa mais alta e acaba numa taxa mais baixa. A taxa mais alta é 22,5%, a taxa mais baixa é 15%. E você vai discutir como é que você faz o cálculo, além de descontando o imposto de renda, descontando também a inflação, para que eu tenha o cálculo líquido. Então, essa é matemática financeira. Mas uma pergunta do tipo, mas qual é a perspectiva desse retorno para o futuro? Aí eu vou levar em conta, além da matemática financeira, variáveis do mercado, perspectivas futuras do meu negócio. Nesse caso, uma forma de você saber se o seu negócio tem boas perspectivas ou não é você ter o máximo de informações além da matemática financeira. Eu vou mandar esse arquivinho para vocês pela Eduarda, para quem quiser ler. Não é obrigatório, tá? Não é da matemática financeira em si, mas é uma boa leitura para quem quiser ter uma variável a mais para discutir sobre o futuro dos negócios, né? Os negócios não vão acabar depois da pandemia, eles vão ter alguma transformação. Alguns vão ser impulsionados, outros vão ser reduzidos ou vão mudar para conseguir surfar na nova onda que tem aí. Então, na nossa cabeça de administradores, contadores, economistas, a gente tem que estar muito bem ciente o quanto o mundo é estável em termos de negócios e o quanto a gente sempre tem que se reinventar. No nosso caso, tendo respaldo financeiro sobre viabilidade. Então, assim, respondendo a primeira pergunta que eu fiz, ainda dá para investir, mas sabendo que o retorno pode ser muito alto, mas o risco também pode ser muito alto. Ok? Bom, que tipo de risco nós temos? Hoje a gente vai fazer uma aula com menos conta, para que vocês consigam entender um pouco mais do nosso ambiente de fechamento aí. Mas, já que a gente tem menos conta, vocês podem perguntar e conversar, para não ficar falando sozinho aqui. Dá a impressão que vocês estão todos dormindo aí, assistindo novela, e ligam aí, desliga tudo, depois volta daqui a pouco. Ô, professor, não entendi tal coisa. Pergunta uma coisinha. Tudo bem? Tudo bem. Bom, todo tipo de investimento tem risco, ok? Que também é um risco que dá para calcular. Então, o cálculo de risco, a gente vai discutir da administração financeira um pouco mais para frente. Mas também você consegue mensurar o quanto o seu investimento tem de risco, numericamente falando. Então, o risco de negócio aqui, o primeiro item, é um risco de condução ou de gestão. Então, eu posso ter um problema ou vários problemas, porque a pessoa que gerenciou o negócio, que decidiu sobre os caminhos que a empresa ia seguir, tomou uma decisão errada e o negócio pode sofrer muito por conta disso, até em alguns casos fechar. Então, a decisão errada atrapalha muito a empresa. Exemplo, digamos que você fez uma avaliação equivocada lá de algum tipo de investimento, você calculou um VPL errado ou teve como base variáveis equivocadas, o cálculo estava na primeira conta certo, mas quando você for colocar em prática, você notou que existiam algumas inconsistências e, na realidade, esse investimento era inviável. Mas não sabendo, você fez e vai perder dinheiro. Então, dependendo da extensão do problema que você tem perdendo dinheiro, você pode até inviabilizar a condução desse negócio. Então, o negócio precisa ser bem gerenciado. E no nosso caso, mais uma vez retomando para vocês, matemática financeira é uma ferramenta que vai municiar o gestor para decidir corretamente o que ele vai fazer. No caso de investimento, a outra ponta é lá o financiamento. Então, qual dinheiro eu vou usar e quanto esse dinheiro custa em termos percentuais para você avaliar se vale a pena investir com aquele dinheiro ou não. Riscos do empreendimento é o risco que cada área da gestão pode ter.
Então, por exemplo, a gente tem uma crise hoje em duas pontas, uma crise de oferta e de demanda, mas também, ou mais intensamente, de oferta e também de demanda, os dois. Ou seja, o que significa isso? Não tem gente para comprar, porque ou você está em casa, ou está sem dinheiro, ou algo do tipo, e por conta disso, ninguém vai fazer nada, ninguém produz nada. Produção. Também tem riscos de marketing. De repente, você efetivamente criou um produto, mas pensou no público-alvo errado. Então, você vai vender um produto que o seu público não vai comprar. Você pensou e dimensionou errado. Você criou uma campanha de marketing que não deu certo. Com propaganda em um veículo que ninguém assiste ou ninguém vê mais. Então, é um risco de marketing. Logística, na realidade, é um aspecto bem interessante hoje em dia. E se você imaginar que vai crescer muito os negócios via internet, em termos de compra de produtos, eu tenho que pensar que alguém vai ter que entregar. Então, se aumenta-se o volume das vendas pela internet em detrimento à loja física, o que eu tenho que pensar? Como é que eu vou entregar esse produto? Aí eu quero montar uma empresa de logística, por exemplo. Quero montar uma empresa que entrega produtos vendidos pela internet. Eu tenho que fazer o seguinte, tenho que saber quanto que essa empresa vai gerar de retorno para mim. E se não gerar um retorno alto ou um retorno muito baixo, eu não vou investir nessa empresa. De novo, geração de retorno é uma variável que a gente vai calcular pela matemática financeira. Taxa interna de retorno que a gente já viu no começo, no fim do primeiro bimestre. Para você avaliar, entrando no próximo item, se vale a pena você investir nesse negócio ou não vale a pena, porque você não vai ganhar dinheiro nenhum, é só perder tempo, vai perder dinheiro, podendo até ser muito dinheiro. Tá? Riscos dos investimentos. Risco econômico, se não gerar ganhos para a empresa. Então, esse é um primeiro item aqui que a gente vive hoje em dia. Eu coloquei só para exemplificar e dar um paralelo com o nosso tempo de agora. Retração de demanda de produtos, por vários motivos. Nesse momento, pela crise, mas eu posso ter um produto que teve uma demanda retraída porque saiu de moda, ou porque ele perdeu credibilidade, ou alguma coisa do tipo. Ao mesmo tempo, eu posso até ter uma demanda pelo produto, mas a matéria-prima que você usa é escassa. Então, você tem um risco de não conseguir entregar o que você efetivamente produziu. Outro detalhe importante é você trabalhar com a concorrência por itens de outros países, que podem chegar mais barato. Uma questão tecnológica, então, o seu produto ele envelheceu, não conseguiu acompanhar uma evolução tecnológica evidente no mundo inteiro. Quem é um pouco mais velho vai lembrar de alguns produtos icônicos ou marcas icônicas na época, que hoje em dia não são nada relevantes. Quando você pensa na Nokia, que foi uma marca de telefone muito famosa, que tinha a primazia pela venda, ela hoje em dia não é nada do que era antes, praticamente. E aqui impacto de algumas fusões e aquisições, também eu coloquei aqui para vocês pensarem que pode ser uma tendência hoje em dia. Eu tenho uma empresa que não vai muito bem e alguém vai lá e compra, ou avalia se vale a pena comprar ou não. Aqui também você tem como saber e calcular se vale a pena a fusão, aquisição, com cálculos da matemática financeira. Então, ninguém compra uma empresa inteira, até porque é um valor muito alto, sem saber se vai ter um mínimo de retorno sobre esse investimento. Tá? Então, notem que existem vários tipos de risco. O risco financeiro, que é o dinheiro, você não ter dinheiro vivo para você pagar as suas contas. Lá foi o risco econômico, que é você gerar recursos, aqui é dinheiro vivo. Tá?
Às vezes, a empresa vende, mas não tem caixa. Isso é um risco financeiro. Eu posso vender a prazo, não receber no dia que eu precisava receber para pagar as minhas contas, não recebo de um canto, não pago de outro, eu tenho um duplo prejuízo. Recebi atrasado, inadimplência, e não consegui pagar as minhas contas e paguei um pouco mais de juros por conta disso. Tá? E um outro risco é o risco do próprio país que você vive. Nesse caso aqui, sem qualquer conotação política, é o risco de decisões equivocadas ou certas nas várias esferas de um país. Economia, política, social, ambiental e assim por diante. Estava ouvindo hoje que esse mês passado o Brasil teve um recorde de saída de dinheiro daqui. Então, quem é investidor estrangeiro, muitos foram embora do Brasil com o dinheiro que eles têm. Isso é um risco do país. Então, o país, por vários problemas que passa, crise econômica, crise política, crise de saúde, ele está espantando quem antes investia dinheiro aqui, porque ninguém sabe o que vai ser daqui, né? Se vai ter um bom retorno ou não, então ele prefere buscar, até porque o mundo inteiro tem crise, buscar investimentos com um pouco menos de risco lá nos Estados Unidos, que é o investimento com menor nível de risco do mundo, títulos americanos. E por isso que pagam um pouco. Bom, aqui a gente vai discutir um pouco sobre tipos de retorno, que também a gente vai aprender a calcular na matemática financeira. Então, a gente hoje está tentando, a gente está traçando um paralelo em termos de uso. O que é o retorno esperado? Alguém consegue me definir o que é retorno esperado de algum tipo de investimento? Ou explicar a diferença entre esperado, exigido e real? Alguém sabe? Investimento ou retorno esperado, retorno exigido, retorno real. Vamos tentar explicar isso e imaginar uma situação real que dá para se aplicar essa relação. Cadê o Julio? Ninguém viu o Julio hoje? Bom, retorno esperado é a expectativa que eu tenho de algum tipo de retorno. Não quer dizer que vai acontecer, é uma expectativa. É nosso dever, ou dever de qualquer tipo de investidor, quando você pensa em retorno esperado, ele não pode ser uma espera assim da minha imaginação. Olha, eu espero ganhar mais que a poupança. Eu espero ganhar uns 20% por ano. Mas qual é a base de cálculo que você tem para ter essa informação? Então, de novo, existe um ferramental financeiro que cria regras, define padrões para calcular o retorno, mesmo calcular o retorno esperado. Então, você consegue calcular quanto que você imagina ganhar, levando em conta variáveis externas, internas, demanda, dólar, juros e assim por diante. Isso é o esperado. O retorno exigido é o que eu exijo que realmente aconteça. Então, por exemplo, isso aqui acontece muito com parcerias público-privadas, ou quando você tem a cessão de algum tipo de investimento pela parte do Estado aos privados. Por exemplo, eu tenho uma empresa de, sei lá, construção, e eu fui contratado para construir e operar uma lanchonete em parceria com o Estado, com o município. Bom, o que é retorno exigido? Olha, eu invisto o meu capital aqui nesse investimento, uma boa, mas eu quero que você garanta para mim um retorno de 20% ao ano. O que significa isso na prática? Se fosse uma parceria com o Estado, uma cidade, o Estado, o governo estadual e tudo mais, eu invisto, mas se, por exemplo, eu exijo ganhar 15% ao ano. Se isso está em contrato, obviamente. Se o retorno que eu exigi, ele não se concretize, então eu esperava 15, foi 10 de retorno,
o Estado vai bancar essa diferença. Porque isso é uma pré-condição. Eu atraio investidores garantindo um nível mínimo de retorno exigido. Então, faça chuva ou faça sol, o Estado vai entregar aquele tipo de retorno. Ou com o dinheiro que o próprio negócio gerou, que é o ideal, ou com a complementação do dinheiro do Estado. O retorno real é o retorno que efetivamente aconteceu. Então, esperava ganhar 10, esperava ganhar 20, exigi ganhar 15, mas quando eu for calcular, na realidade deu 8. Aí você pega o complemento do Estado e fecha essa história aí. Mas são vários tipos de retorno. Tudo ou todos podem ser calculados e devem ser calculados, e é o nosso trabalho a partir daqui a pouco. Da semana que vem, mas daqui a pouco. Bom, aqui é uma relação de risco e custo, capital próprio e terceiros. Vocês vão ver com o tempo, quando estudarem mais afinco o capital que a empresa usa, próprio ou terceiros, que o capital próprio, em linhas gerais, ele é mais caro que o capital de terceiros. Então, numa economia mais ou menos organizada e tudo mais, o dinheiro da própria empresa ele é mais caro, porque ele tem um risco de não receber quem investe mais alto do que os juros. Quer ver só um exemplo? Se eu tenho uma empresa SA, Petrobras, Banco do Brasil, Gerdau, Natura e assim vai, elas vendem ações na bolsa. Então, qualquer um de nós pode comprar uma ação desse tipo de empresa. Então, na realidade, quando você compra uma ação, você investe um dinheiro seu nesta empresa, esperando que essa empresa vai gerar retorno para você, ou na forma de dividendos, anualmente, ou na forma de valor de mercado dessa ação. Vou ficar, por enquanto, nos lucros ou rendimentos anuais. Dividendo significa parte do lucro que a empresa paga para quem tem ações. Então, comprando uma ação, eu posso receber dividendos, na proporção de quantas ações eu tenho. Agora, se o dividendo é uma divisão do lucro, para que eu receba, a empresa precisa ter lucro. Então, caso a empresa não tenha lucro, o dividendo ele não existe, porque eu não vou dividir o que eu não lucrei. Agora, mas para quem investe em uma ação, o que você mais espera? Eu espero receber algum tipo de dinheiro. Ninguém investe para não ganhar nada. Espera um tipo de dinheiro, nesse caso, um retorno. Mas qual é o risco que eu tenho? Risco de investir, a empresa não ter nenhum tipo de lucro, e eu não vou ganhar por conta disso, meu dividendo. Logo, se existe esse risco de você não receber dividendo, porque a empresa pode não ter lucro, eu não quero um retorno mais alto? Então, o retorno